Fala pessoal, tudo bom? Boa tarde. Primeira vez nesse horário, hein? Vamos ver se vai ser bom. Mas hoje é dia de live aqui no Cantinho da Nutri. Nossa live surpresa de domingo para falar de perguntas e respostas sobre a síndrome do ovário policístico. Ontem eu deixei lá nos meus stories uma caixinha de perguntas para vocês deixarem as dúvidas de vocês. E agora eu vou responder essas dúvidas ao vivo. Muita gente me fala, né, Carol, como é que eu faço para não perder a live do domingo, que não tem horário definido e tal? Para você não perder essa live, você precisa, além de seguir o meu perfil, também ativar as notificações de publicação e de stories. Como que faz isso? Lá no meu perfil você clica nos 3 pontinhos que fica do lado direito da tela, na parte de cima. E aí você vai em ativar notificações de publicação e aí depois em ativar notificações de story. Quando eu entrar ao vivo ou quando eu publicar alguma coisa, o Instagram vai te avisar para você não perder nem a live, nem as publicações que eu faço e que tem a ver aí com o seu interesse sobre síndrome do ovário policístico, tá bom? Tem alguém aqui que é a primeira vez que tá me assistindo? Esse horário fica legal para vocês? Eu quero saber disso tudo depois. Então, para quem tá assistindo depois também, a live já passou, não tem problema, me responde aqui embaixo, coloca aqui nessa caixinha. Digita aí se esse horário é bom pra você, se você prefere as lives de manhã, se você prefere à tarde, se você prefere à noite e do domingo, né? Porque as lives fixas do Cantinho da Nutri são sempre de terça e quinta às 9 horas da noite. Então também deixa aí o seu celular, né, anotadinho ali, o despertador marcado para toda terça e quinta, para você não perder as lives do Cantinho da Nutri sobre síndrome do ovário policístico e tudo que envolve esse mundo à parte que nós, portadoras da SOP, temos, certo? Vamos começar com as dúvidas, mas antes eu quero pedir um favor para vocês que estão aqui me assistindo. Eu tenho falado muito disso, né, sobre a importância da gente falar sobre a SOP, da gente mostrar sobre a SOP, da gente compartilhar conteúdo sobre a SOP, porque ainda existem muitas mulheres que são portadoras da SOP e não sabem, ou que tiveram um diagnóstico já há muitos anos e não lembram, ou ainda que acham que são curadas por conta do uso do anticoncepcional pelo longo prazo. E todo mundo aqui conhece pelo menos 2 mulheres que também são portadoras da SOP, ou mais. Então eu vou pedir para você clicar nesse aviãozinho que tá aqui embaixo e enviar essa live para as pessoas que você conhece. Pode fazer isso agora, a live não vai sumir pra você, você não vai sair daqui, você vai continuar me vendo, me ouvindo, mas enquanto eu tô aqui falando, você pode então me ajudar a levar esse conteúdo para mais pessoas e para ajudar também mais mulheres que são acometidas pela síndrome do ovário policístico e que de repente podem estar desesperadas por não saber como controlar, por não saber como se livrar dos sintomas, como se livrar da queda de cabelo, do cansaço, da fadiga, da vontade de doces, da acne, do excesso de pelos e de tantos outros sintomas que incomodam a gente diariamente. Então faz esse favor pra mim, clica aqui nesse aviãozinho que tá aí embaixo aqui da onde eu tô falando e envia esse vídeo ao vivo para todas as mulheres que você conhece. Posso contar com vocês? Sim ou sim? Coloquem aqui pra mim nos comentários e a gente já vai começar então com a primeira dúvida. A dúvida é da Raquel. Cuscuz é um carboidrato bom para síndrome do ovário policístico? Eu amo. E crepioca também? Gente, é muito difícil a gente falar em um carboidrato que seja bom ou um carboidrato que seja ruim para síndrome do ovário policístico. Carboidratos ruins são aqueles carboidratos refinados, simples, que a gente absorve muito rápido, ricos em açúcar, doces e etc. Tirando esses carboidratos da jogada, todos os carboidratos podem fazer parte da rotina da mulher que tem síndrome do ovário policístico. Inclusive os carboidratos de índice glicêmico alto, como a tapioca, por exemplo, né? O cuscuz também é rico em carboidrato, o cuscuz também tem bastante energia, ele também fornece bastante energia pra gente, mas ele tem como vantagem não ter 100% carboidrato na sua composição. Ele também tem proteínas, ele também tem fibras, ele também tem outros compostos, outros nutrientes que podem fazer parte do nosso dia a dia, que podem fazer parte da nossa rotina. Claro que a minha recomendação nunca vai ser que você consuma cuscuz à vontade, como se não houvesse amanhã, todo dia, mas uma vez ou outra na semana, de repente 2 vezes na semana, se é algo que você gosta muito, é super ok. E o grande segredo, a grande sacada desse consumo de carboidrato é sempre combinar esse carboidrato com uma proteína ou uma gordura de alto valor biológico e alto valor nutritivo. Então, se você vai consumir uma tapioca, se você vai consumir um pão, se você vai consumir qualquer carboidrato que seja, sempre lembra de combinar esse carboidrato com uma proteína ou uma gordura, que podem ser nutrientes encontrados em queijos, em iogurtes, em derivados, em carne, frango, peixe, ovo,
em leguminosas, para quem é vegetariano, vegano, nas castanhas, amêndoa, avelã, pistache, né, em todas essas frutinhas mais gordurosas e também nas próprias frutas ricas em gordura, como o coco e o abacate. Então, por exemplo, fazer um cuscuz com manteiga, de repente não seja tão legal quanto você fazer um cuscuz com frango, porque o frango tem uma proteína de alto valor biológico que vai te ajudar a lentificar a absorção daquele carboidrato e ainda vai te trazer outros nutrientes na refeição. Entre manteiga e margarina, é claro que a manteiga ainda é melhor, mas a gente também não pode abusar, tá? Então, cuscuz pode. Crepioca. Para quem não sabe, a crepioca é uma mistura feita com ovo e farinha de tapioca. A tapioca, alto índice glicêmico, fonte de carboidrato. O ovo, uma proteína. Então, por si só, essa combinação já é bacana. Só que para você melhorar ainda mais o teor nutritivo e nutricional da tua refeição feita com crepioca, tenta colocar no recheio dessa crepioca, de novo, proteínas de alto valor biológico ou gorduras saudáveis. Então, você pode fazer uma crepioca de frango desfiado, uma crepioca de queijo, uma crepioca de atum, de carne moída, sempre com bastante proteína, para que aquela quantidade de tapioca ou de carboidrato usado fique mínimo perto da quantidade de proteína e gordura que você está consumindo na refeição, certo? Espero ter te ajudado aí, Raquel, com essa dúvida que é muito comum, que é muito, né, recorrente e que muitas pacientes minhas também têm. A Ana Paula perguntou agora, hein? Ó, a Ana Paula foi esperta. Começou a live de perguntas e respostas, ela foi lá no Stories e deixou a dúvida dela. Então, se você tem uma dúvida, dá tempo de você fazer isso. Vai lá nos Stories, deixa a sua dúvida, vai aparecer pra mim aqui na hora e eu já vou poder te responder. A Ana perguntou, Carol, como costuma ser a menstruação após parar o anticoncepcional? É normal vir muitos dias? Ana, depende muito de pessoa para pessoa, né? Eu sempre fui uma pessoa que tive fluxo menstrual intenso. Então, a minha menstruação sempre durou ali entre 5 e 6 dias com bastante volume de sangue, né? Muito volume menstrual, enfim. Mas nem todo mundo é assim, tá? Tem mulheres que não. Tem mulheres que depois de parar o anticoncepcional, se estão tratando, se estão fazendo a dieta, se estão fazendo tudo que precisa fazer, elas têm um ciclo menstrual normal, de 3 a 4 dias, num volume não muito intenso. Isso varia muito de pessoa para pessoa e não tem necessariamente a ver com a síndrome do ovário policístico em si, tá? Tem mulheres que têm SOP, que têm fluxos extremamente grandes, e tem mulheres que têm SOP que não tem esse fluxo tão exacerbado assim, tá? Então, a SOP, ela não vai determinar necessariamente isso, tá bom? Próxima pergunta, vamos ver de quem é. Pergunta da Raquel. Quero saber quais os leites, né, que você aconselha para consumir, para quem tem SOP. Gente, essa história do leite é uma polêmica, né? O que a gente sabe, o que é verdade realmente em relação a esse consumo de leite? O leite, ele tem como característica ser um alimento pró-inflamatório. Isso significa que para algumas pessoas ele age aumentando a nossa inflamação corporal. E isso seria ruim tanto para o tratamento da síndrome do ovário policístico, como também para o tratamento da endometriose, por exemplo, que são patologias que têm a ver, né, com essa questão inflamatória e tudo mais. Só que não é por isso, não é pelo leite ser um alimento pró-inflamatório que você necessariamente vai ter que abolir ele da sua rotina. Tem mulheres que têm síndrome do ovário policístico que seguem uma dieta bacana, que seguem uma rotina de vida saudável, fazem atividade física e tudo mais, e elas não têm absolutamente nada ruim, né, prejudicial pelo consumo do leite. E elas podem continuar consumindo leite, elas vão conseguir ter o controle da SOP normalmente, elas vão conseguir ter o controle dos sintomas e tudo mais. Para outras mulheres, isso não funciona assim. Então, para outras mulheres, o leite faz diferença. Quando elas param de consumir o leite e os seus derivados, elas começam a ter melhoras significativas em alguns sintomas, como, por exemplo, a acne. Só que essa não é a regra, tá? Então, qual que é a minha conduta? E aí, gente, é uma coisa particular minha, tá? Tem nutricionistas que podem seguir condutas diferentes e tá tudo bem, tá tudo certo fazer isso. A minha conduta com a mulher de síndrome do ovário policístico é primeiro excluir os alimentos que a gente sabe que realmente fazem mal, principalmente para a questão da resistência à insulina. Então, quais alimentos que eu vou acabar tirando da rotina, vou acabar dificultando, né? Vou acabar diminuindo essa ingestão na vida da mulher. Os açúcares, os carboidratos muito simples, muito refinados, como pão branco, doces, carboidratos de forma geral, os adoçantes e os industrializados. No meu conceito, alimentos industrializados e ricos em adoçante fazem mais mal para a mulher com SOP do que os alimentos que têm o consumo do leite, das proteínas do leite ou da lactose, tá? Então eu vou primeiro tentar diminuir, até excluir esse tipo de alimento da vida dessa pessoa.
Se a minha paciente ainda assim não apresenta bons resultados, não apresenta ainda o controle da SOP, eu vou verificar, averiguar como tá nível de atividade física dela, questão do controle de peso, suplementos e fitoterápicos. E aí, se nada disso, ainda assim, se ela estiver fazendo tudo direitinho, se ainda assim ela não tiver um bom resultado, eu vou partir para a exclusão do leite, dos derivados e também do glúten, tá? Então, na minha conduta, esses alimentos só precisam sair realmente em último caso. E não é para todo mundo que resolve também, tá? Graças a Deus, a maior parte das minhas pacientes, das pessoas que participam dos meus desafios ou que estão nos meus grupos, né, de tratamento da síndrome do ovário policístico, elas não precisam excluir leite e derivados para conseguir ter um controle total da SOP. Essa realmente é uma parcela muito pequena da população, tá? Mas existe sim estudos que falem que é um alimento pró-inflamatório e que pode fazer mal para algumas pessoas, certo? Próxima pergunta. Meire perguntou: Carol, o que você acha, Carol, do uso da metformina? Meira, eu já fiz uma live aqui no Instagram algumas semanas atrás, onde eu falei só de medicamentos. E aí nessa live eu expliquei minuciosamente sobre o uso da metformina e de outros antidiabéticos. Eu aconselho a quem tem interesse nesse assunto recorrer a essa live, porque é uma live onde eu falei 1 hora só sobre esse assunto, com muito mais detalhes, com muito mais explicações e tudo mais. Agora, falando de... E onde recorre essa live, né? Carol. Como que você vê essa live? Ela tá lá no meu IGTV e ela também tá lá no meu YouTube. Então você pode ver os vídeos passados sem problema algum, tá? Agora, pra responder aqui de forma simples e até um pouco mais rápida, eu não gosto do uso da metformina e eu não recomendo usar nenhum antidiabético se esse realmente não for a tua última alternativa e se você realmente já tiver tentado fazer tudo que tá ao seu alcance e ainda assim não teve resultado. Por quê? A metformina, falando especificamente dela, que é o Glifage, né, esses antidiabéticos via oral, eles são muito agressores do nosso intestino. É por isso que muita mulher, quando usa metformina, Glifage e tudo mais, sente muita cólica intestinal, tem muitos gases, sente muita dor no abdômen, costuma ter diarreia e tudo mais. E toda vez que a gente tem esse desconforto gástrico, a gente está piorando uma coisa chamada disbiose, que é um desequilíbrio da microbiota intestinal, onde as bactérias gram-negativas estão maiores em maior quantidade do que as bactérias gram-positivas, que são as bactérias que estão ali para defender o nosso organismo de invasores, trabalham ali para o nosso sistema imunológico. Quando a gente usa metformina, Glifage, tem piora dessa desbiose, ou seja, tem esses sintomas que eu acabei de falar, diarreia, cólica intestinal, dores abdominais e tudo mais, a gente pode piorar a nossa resistência à insulina. Pode parecer que não faz sentido nenhum, né? Você usa um remédio que é para melhorar a tua resistência à insulina, mas esse remédio pode agredir o seu intestino e essa agressão piorar a sua resistência à insulina. E hoje em dia é muito comum. Eu recebo muita paciente no meu consultório, nos grupos de desafios, né, dos 30 dias contra a SOP, que usaram metformina e Glifage por um tempão, tipo 6 meses, 7 meses, 8 meses, e não tiveram resultado nenhum. Elas repetiram os exames, eles continuaram piorando e não teve perda de peso, não teve melhora dos sintomas, não teve absolutamente benefício nenhum do uso desse remédio. Para outras pessoas, eles ajudam, né? Para outras pessoas, eu já ouvi vários relatos de pessoas que começaram a usar o Glifage e começaram a usar, por exemplo, a menstruar todo mês. Tinham um ciclo completamente irregular, né? E depois do uso do Glifage ou da metformina começaram a menstruar mensalmente. Por que isso acontece nessas pessoas? Porque a metformina tem como objetivo o controle da resistência à insulina. Então, se você tem resistência à insulina e por isso a tua insulina tá alta, você aumenta também a testosterona e isso desregula o teu ciclo menstrual. Usando o remédio que inibe essa resistência à insulina, automaticamente você inibe também a produção de testosterona. E isso regularia o teu ciclo menstrual. Só que não é a maior parte das mulheres que tem esse benefício. Porque, como eu falei, um dos efeitos colaterais do remédio pode ser piorar aquilo que ele serve para arrumar. E o que me deixa mais, assim, pé da vida são as pessoas que usam metformina, Glifage e tudo mais, mas que nunca fizeram a curva de glicose de insulina ou a curva glicêmica. São pessoas que nem têm o diagnóstico correto da resistência à insulina e estão usando um remédio para resistência à insulina. Então, ao contrário do que muita gente imagina, a metformina ou o Glifage, eles não foram medicamentos voltados, utilizados, pensados na mulher com SOP. Eles são medicamentos para diabéticos. Eles são medicamentos para pessoas que têm a tendência a terem diabetes.
Mulheres com SOP têm essa tendência, mas por um outro mecanismo, né? Completamente diferente de um homem pré-diabético, por exemplo. A mulher tem a tendência a ter diabetes por conta da resistência à insulina que vem da desbiose do intestino dela. Uma das grandes hipóteses, tá? E aí não faz sentido algum, né, você acabar usando um remédio se você não tem nenhum diagnóstico dessa alteração hormonal. Você não tem nenhum diagnóstico dessa resistência à insulina. Então, eu não gosto, tá, Meira? Respondendo aí a tua questão de uma forma bem rápida, mas vale a pena você olhar a live onde eu falei só de medicamentos e anticoncepcionais e os efeitos e benefícios de cada uma dessas drogas, tá? E só pra fechar também essa resposta, e é muito importante a gente falar isso aqui, a metformina ou glifage tem como objetivo diminuir a resistência à insulina. Como? Diminuindo a produção, né, a necessidade de produção de insulina. Você consegue fazer isso 100% através da sua alimentação. Se você consome menos carboidrato, se você toma cuidado com a quantidade de carboidrato que você consome, toma cuidado com a combinação desses carboidratos no seu dia a dia, você consegue ter esse mesmo benefício, esse mesmo efeito do remédio de uma forma 100% natural e sem os efeitos colaterais. E ainda ajudando o seu intestino e ajudando a sua saúde como um todo, tá bom? Gente, eu tô vendo algumas pessoas fazerem perguntas aqui pra mim enquanto eu tô falando, mas eu não vou responder as perguntas do chat hoje, tá? Eu tô respondendo as perguntas que deixaram lá nos meus stories, na caixinha de perguntas. A Ana Vitória não tá aqui hoje, né? Talvez ela entre, mas no momento ela não tá pra conseguir ajudar e responder vocês. Mas se tiver alguma dúvida que eu não responder aqui, que é a sua dúvida, é a sua dificuldade, não tem problema. Deixa pra mim no meu inbox, deixa pra mim lá nas minhas mensagens privadas, que ainda hoje eu vou responder todo mundo que me deixar mensagem, tá bom? Vamos lá, próxima pergunta. Lucenir, o meu cabelo parou de cair e a minha menstruação está descendo certinha. Eu tenho SOP. Tem uma outra mensagem que eu vi da Lucenir antes dessa, né? Que ela, na verdade, ela não fez uma pergunta, ela queria agradecer. E tá aqui um depoimento, né? Ontem uma das pessoas até me mandou um inbox falando: Carol, eu queria ver depoimentos de pessoas que fizeram o seu grupo de desafio que melhoraram sintomas como acne, queda de cabelo, pelos e etc. Porque eu só vejo muitos depoimentos de pessoas que emagreceram e que engravidaram. Isso é lindo, mas não é o meu objetivo porque eu sou magra e eu não quero engravidar no momento. E aí tá aí um desses depoimentos, né, de alguém que não falou que emagreceu, nem que engravidou, mas que ela conseguiu regular a menstruação e que também o cabelo parou de cair. O que eu tenho a dizer sobre isso? Primeiro, Lu, obrigada pela confiança, tá, por ter participado, por ter, enfim, né, por ter acreditado no meu trabalho e por ter seguido as minhas orientações. Você só tá colhendo fruto do teu próprio esforço, né, em relação à melhora dos sintomas e da menstruação. E para as mulheres que são magras e para as mulheres que estão preocupadas muito mais com os sintomas do que de repente engravidar nesse momento. Gente, o meu trabalho, ele não é para as pessoas só que querem engravidar. É claro que a gente acaba exaltando, né, esse tipo de resultado porque é o final do tratamento. A pessoa engravidar, gente, é a última coisa do tratamento. Antes dela engravidar, ela tem que regular os hormônios. Ela tem que cuidar da casinha, né, como eu tenho falado, e tem que regular o ciclo menstrual. E para isso acontecer, ela tem que fazer a modulação hormonal dela, ela tem que controlar e equilibrar os hormônios. E nesse controle hormonal, ela consegue perfeitamente controlar todos os sintomas, porque os sintomas da SOP vêm das alterações hormonais. Então, se hoje você tem queda de cabelo, se hoje você tem acne, se hoje você tem excesso de pelos, você tem tudo isso porque os seus hormônios estão em desequilíbrio. E aí, quando você faz esse controle, você consegue reequilibrar esses hormônios, tudo isso vai melhorar 100%, daí a tua menstruação vai começar a vir direitinho, daí você vai conseguir engravidar naturalmente. Então, a gente acaba expondo mais os depoimentos de pessoas que perderam muito peso ou que conseguiram engravidar por essa razão. Primeiro que perder muito peso é muito difícil para mulher com SOP, né? Então, uma pessoa que entra no grupo de desafios, que são só 30 dias e perde 6, 7, 8 quilos, são pessoas que estavam há meses tentando emagrecer e não conseguiam. E elas começam a perceber que com pequenas mudanças no dia a dia, elas conseguem um resultado tão grande. E é uma coisa que chama atenção, né? Tipo, caraca, como que uma mulher com SOP perdeu 8 quilos? Então é por isso que a gente acaba colocando mais esse tipo de depoimento. E a mulher que engravidou, gente, é porque, primeiro, eu não me aguento quando vejo um depoimento desse, na hora eu já posto, porque eu fico muito feliz e eu quero meio que exacerbar isso pro mundo, né? Quero meio que mostrar isso.
É uma forma, né, de dividir a minha felicidade com vocês. E também porque antes dessa mulher engravidar, ela com certeza teve o controle dos hormônios primeiro, tá bom? E, consequentemente, o controle dos sintomas. Então, pra quem vem me perguntando, né, no inbox sobre esse tipo de depoimento, tá aí, ó. A gente tem, as pessoas falam, mas, de repente, por um erro meu, eu acabo não colocando tanto depoimento assim, porque realmente não é o auge do tratamento, né? É só o primeiro passo. O controle da queda de cabelo, o controle da acne, o controle do crescimento dos pelos vai ser o primeiro passo. E a pessoa engravidar, emagrecer muito ou ter uma alteração grande assim, vai ser o último ali, o último passo ou o auge do tratamento dela, tá bom? Próxima pergunta. Explica, por favor, como funciona a SOP em mulheres magras? A Edilene perguntou. Hoje, essa semana especificamente, durante a semana toda a gente falou muito sobre isso, né? A síndrome do ovário policístico na mulher que não tem sobrepeso e obesidade. E pode parecer estranho, mas 30% das mulheres com SOP, gente, elas não têm sobrepeso e obesidade. E isso é muita coisa, né? É quase metade, 30%, né? 50% e tal. Então, é muita gente portadora da SOP que não tem excesso de peso e obesidade. Muita gente... Antes eu falava mais, agora eu tenho dividido muitos assuntos, mas muita gente falava, poxa, Carol, você só fala, né, de quem tem sobrepeso, obesidade e tal. Mas é porque as pessoas que têm sobrepeso e obesidade acabam meio que se vendo sem saída muitas vezes. Elas acham que elas nunca vão poder perder peso, que elas nunca vão conseguir emagrecer e tudo mais. Mas a mulher que tem síndrome do ovário policístico e é magra precisa cuidar tanto quanto aquela pessoa que não é com sobrepeso, não tem obesidade. Por quê? A síndrome do ovário policístico causa alterações hormonais que podem acarretar no desenvolvimento de outras doenças, como doenças cardíacas, cardiovasculares, trombose, embolia, câncer de endométrio. Então, assim, tem muita doença que vem de uma síndrome do ovário policístico não tratada. E a mulher com SOP, que é magra, tem essa mesma tendência. Só que o que acontece, muitas vezes a mulher que é magra, ela não se incomoda, né? Ela acha que tem síndrome do ovário policístico, mas como ela é magra e muitas vezes não tem sintomas, como queda de cabelo, acne e tudo mais, tá tudo bem, ela pode usar o anticoncepcional por anos, a menstruação vai regular, os sintomas poucos que ela tem vão acabar ok. E ela tá ali controlada, ela não vai ter nenhum problema com isso. Mas essa não é a verdade, tá? A mulher com síndrome do ovário policístico, independente de ter sobrepeso ou obesidade, ela precisa tratar a SOP para não ter maior risco de desenvolvimento dessas doenças que surgem com a SOP não tratada, com os hormônios não controlados. E muita gente me pergunta, Carol, eu preciso emagrecer para cuidar da síndrome do ovário policístico? Eu já sou magra, eu não quero mais perder peso. E não, você não precisa. A síndrome do ovário policístico, ela tem como principal tratamento uma dieta low carb. Mas o fato da dieta ser low carb não quer dizer que a dieta é hipocalórica e vai te emagrecer. Você pode consumir uma dieta de 4.000 calorias no dia, que tenha 30% de carboidrato, que é considerado low carb, e você não vai emagrecer com essa dieta. Tá? Então, isso também confunde muito a cabeça das mulheres que têm sobrepeso e obesidade, que fazem dieta low carb e não emagrecem, né? Então, muita gente fala assim, poxa, Carol, eu faço uma dieta super saudável, eu faço uma dieta low carb, mas eu não perco peso. E aí eu faço a rotina alimentar dessa mulher, o questionário de frequência alimentar dela, e eu vejo que ela consome no dia 3.000, 3.500 calorias. De fato, pouco carboidrato, de fato, uma dieta low carb, mas isso não é suficiente para a pessoa emagrecer. Então, a gente consegue 100%, gente, 100% de certeza no que eu tô falando. Você que é magra consegue ter o controle da síndrome do ovário policístico, consegue diminuir o risco das comorbidades que vem dessa SOP não tratada e ainda consegue ter o controle dos sintomas que você pode estar sentindo sem você perder peso. Só que aí você precisa de uma dieta orientada, você precisa de um cardápio voltado para o seu objetivo. E sim, a mulher com SOP pode aumentar a massa muscular também. Então você pode ao mesmo tempo tratar a SOP e os sintomas que você tem da SOP e hipertrofiar e aumentar a massa muscular. Vai depender do seu treino, obviamente, mas vai depender 70% da sua dieta. E é importante você ter uma dieta correta, né, que vise o tratamento da SOP. E esse é o grande diferencial, né? Muita gente, quando quer aumentar a massa muscular, quando quer hipertrofiar, procura o quê? Uma nutricionista esportiva. Nutricionista esportiva entende de SOP? Depende. Às vezes sim, muitas vezes não. Eu sim, porque eu atendo as duas áreas. Atendi a nutrição esportiva, foi meu curso de especialização, de pós-graduação e tal. Hoje em dia eu não atendo a nutrição esportiva, mas eu aplico os conhecimentos da mulher com SOP que é magra e que é hipertrofia, por exemplo, tá?
Então, é importante você procurar o profissional que atenda à necessidade que você tem de tratamento da SOP e consiga aliar essa necessidade de tratamento ao objetivo estético que você carrega, tá bom? Vamos lá, próxima pergunta. Tá acabando, hoje não tiveram tantas assim. Tem chance, Edilene perguntou, tem chance de fazermos a dieta da SOP e exercícios e mesmo assim não conseguir engravidar? Depende, Edilene. Se você fizer a dieta correta da síndrome do ovário policístico, você vai conseguir o controle hormonal. E aí, a partir do momento que você consegue esse controle hormonal, você consegue menstruar regularmente e, consequentemente, consegue engravidar mais facilmente. Agora, pode acontecer? Acho que pode, né? Tem mulheres que têm um pouco mais de dificuldade, tem uma parcela pequena da população com síndrome do ovário policístico que vai precisar em algum momento do uso de algum medicamento específico para a dificuldade que ela tá tendo, mesmo seguindo a dieta, por exemplo. Então não é algo impossível, tá? Eu não posso falar aqui que 100% das mulheres conseguem o controle total da SOP somente com alimentação, mas é tipo, sei lá, 98% dos casos, né? Uma a cada 100 pacientes que eu atendo devem ter aí um pouco mais de dificuldade e precisam usar algum medicamento. Eu faço parte desses 1%, né? Não é segredo pra ninguém, tem um destaque meu de algumas semanas atrás no meu Instagram, onde eu conto que eu comecei a usar um remédio, porque mesmo com dieta, mesmo com exercício, mesmo com tudo controlado, a minha resistência à insulina ainda não tinha melhorado, depois de 1 ano fazendo dieta. E aí eu precisei usar um remédio, que vou parar em breve, se Deus quiser, mas foi necessário, tá? Mas essa não é a maioria dos casos, essa não é a maior parte das mulheres com SOP, certo? Próxima pergunta. Como fazer? Pergunta da tentante.sp. Como fazer para regular a menstruação? Gente, é muito do que eu falei agora, né? O primeiro passo é você identificar quais são as alterações hormonais que você tem e que estão impedindo a sua menstruação de vir com a regularidade correta. Depois que você identificou essas alterações, o segundo passo é você controlar essas alterações e você promover um equilíbrio dos seus hormônios. Como você faz isso? Alimentação, atividade física, suplementos e fitoterápicos. Terceiro passo, aguardar o seu corpo ter a resposta necessária para que você consiga, então, voltar a menstruar regularmente, tá? Eu não sou a favor, tem muita gente que fala, ai, Carol, quer ver? É a próxima pergunta, vou até dividir aqui com vocês, ó. Menstruação atrasada há 14 dias e não estou grávida. Como posso fazer para estimular que ela venha? Gente, por que estimular a menstruação a vir? Às vezes as pessoas imaginam que só do fluxo menstrual acontecer, o problema delas está solucionado. Ah, eu menstruei, então pronto, resolvi o problema. Não adianta você tomar um remédio que faça a tua menstruação descer. Não adianta você usar um chá que estimule a sua menstruação a descer. Porque isso está tratando uma causa, um sintoma pontual do seu problema. Você tem um problema hormonal, você tem um desequilíbrio hormonal, você tem alterações variadas nos seus hormônios e o sintoma disso é a falta da menstruação ou o ciclo menstrual irregular. E aí você se preocupa em tratar isso, você não está se preocupando em tratar o que está por trás daquilo. E isso é muito sério, né? Então não adianta, gente, você usar um chá que faça a menstruação descer. Não adianta você usar um remédio que faça a menstruação descer. Não adianta você usar um hormônio que faça a menstruação descer. Se você não está tratando o motivo pelo qual a tua menstruação não desceu, que é o desequilíbrio hormonal, é o aumento da testosterona, a diminuição da progesterona, enfim, qual for a alteração hormonal que estiver causando aquilo. Então, do fundo do meu coração, recado para as tentantes, recado para as mulheres que estão tentando engravidar, que tem ou não síndrome do ovário policístico. Gente, esquece a menstruação. Esquece o fato da tua menstruação estar atrasando ou não, ou adiantando, sendo longa ou não. Vai na razão dessa disfunção. Vai na razão desse sintoma e trata essa razão. Procura saber quais são os hormônios que estão fazendo você deixar de menstruar ou menstruar de forma irregular e trata esses hormônios. Que aí, por consequência, o teu ciclo menstrual vai vir corretamente, vai vir dentro do período esperado, tá bom? Próxima pergunta. Deixa eu ver aqui. Quase compartilhei aqui a live com alguém. Se foi pra alguém aí, desculpa, foi sem querer. Poderia falar sobre o mil-inositol no tratamento da SOP? Ale, pergunta da Ale Perim. Gente, mil-inositol, ele é derivado do complexo B, né? Ele é uma vitamina, entre aspas, né? Derivada do complexo B. E ele atua principalmente na resistência à insulina.
Então, para as mulheres que têm essa questão da resistência à insulina, que não conseguem fazer a digestão e a absorção do carboidrato como devem ou como deveriam, ele é uma excelente saída, ele é um excelente suplemento fitoterápico para esse tratamento. Só que ele não vai atuar sozinho. Não adianta você continuar consumindo muito carboidrato, continuar consumindo doce, continuar consumindo álcool no fim de semana, continuar tendo uma vida desregrada no sentido da alimentação e você usar Fertisop, Mil-Inositol ou Inositol, tá? Fertisop Fertisop, né? Ele tem a felicidade de ter conseguido registrar um nome, né, que mexe muito com a cabeça das pessoas. Fertisop, então é pra fertilidade da mulher que tem SOP. E aí a mulher que tem SOP, imagina que aquele remedinho é específico pra ela e que vai solucionar todas as disfunções que ela tem e isso vai fazer ela engravidar. Não. Isso é só uma vitamina que vai atuar sensibilizando mais a sua insulina, que vai atuar melhorando a sua digestão e absorção de carboidratos, que por consequência vai melhorar o seu nível dos hormônios, né, principalmente testosterona, mas que ele só vai atuar se você estiver fazendo a dieta certa, se você estiver fazendo atividade física, se você estiver tratando também de outros olhares, também de outras formas, tá? Fertisop não é para a fertilidade da mulher com SOP. O Fertisop é o Mil-Inositol, Inositol, que é um composto que melhora a resistência à insulina, independente da mulher ter SOP ou não. Então pode ser que a mulher tenha resistência à insulina porque teve um ganho de peso alto, por exemplo, e ela seja recomendada a usar Fertisop, mesmo que ela não esteja tentando engravidar, tá? Então tomem cuidado com isso, porque às vezes os nomes comerciais das coisas confundem muito a nossa cabeça, né? Parece que aquilo foi feito para o nosso problema e que vai solucionar todas as nossas questões, quando na verdade é só um composto vitamínico que você também encontra em outros componentes, até numa forma melhor, até numa dosagem melhor, até numa concentração melhor, tá bom? Vamos ver de quem é a próxima pergunta. Fui diagnosticada com SOP. Minha menstruação é normal, os hormônios são regulados, mas não consigo engravidar. A Nara falou. Nara, se você estiver aí me assistindo, responde aqui pra mim se você realmente fez todos os exames hormonais, tá? Porque é muito normal a pessoa falar isso pra mim. Carol, eu tenho todos os hormônios regulados, mas eu não menstruo, ou eu não consigo engravidar. E, gente, quando eu vou ver, a pessoa não fez nem 1/3 dos exames que ela precisa fazer. A lista de exames que a mulher com SOP precisa fazer é extensa. Não basta só você investigar os hormônios ovarianos, que são os hormônios que a ginecologista investiga. Você tem que investigar os hormônios ovarianos, tireoidianos, de todas as glândulas, porque um interfere no outro, interfere na produção e utilização dos outros. Então, por exemplo, na mulher com SOP, um exame que é extremamente negligenciado e é muito importante é o exame de curva de glicose e de insulina. De novo, quem nunca fez esse exame, você vai em jejum pro laboratório, ingere um líquido rico em carboidrato e aí colhe sangue a cada meia hora por 2 ou 3 horas. Para você saber como o seu corpo reage quando você consome aquela fonte de carboidrato, aquele açúcar, né? Aquela descarga de glicose. E se você não tem esse exame, você não sabe se seus hormônios são todos normais, porque você pode ter uma resistência à insulina. Porque na mulher com SOP, especificamente, a glicose de jejum é normal, a insulina de jejum é normal, a hemoglobina glicada e o HOMA-IR são normais, são dentro da referência, mas na curva de glicose e de insulina, não. E também muita gente faz a curva de glicose e não faz a de insulina, né? Quando vai pro exame de glicose, faz exatamente esse processo, mas o laboratório não dosa as duas coisas, dosa só a glicose. Você tem que dosar a glicose e a insulina. E existem outros hormônios, como por exemplo o 17-OHP-progesterona, que é um hormônio produzido pela nossa glândula suprarrenal, que quando está em disfunção, ocorre os mesmos sintomas da síndrome do ovário policístico. Tanto que a mulher com SOP só pode ser diagnosticada com SOP se ela tem esse exame, porque o diagnóstico da SOP depende da exclusão da hiperplasia congênita da glândula suprarrenal. E aí o que acontece? Às vezes a mulher é diagnosticada com SOP pelos sintomas clínicos que ela tem, pela ausência da menstruação ou pelo ciclo irregular, mas ela nunca fez o 17-OHP. Então ela não excluiu das hipóteses a hiperplasia congênita da glândula suprarrenal. Ela não pode ser diagnosticada com SOP, enquanto não houver a exclusão dessa outra doença, desse outro distúrbio, né, dessa outra disfunção. Outros exames na área que são importantes: TSH, T3, T4, cortisol, prolactina, hormônios extremamente sensíveis ao estresse. Então, se você tem SOP, se você tem os hormônios realmente todos regulares, se você tem a menstruação normal vindo a cada 28, 30 dias e não está conseguindo engravidar,
Pode ser o cortisol alto, pode ser o hormônio do estresse e da ansiedade, porque em situações de estresse e ansiedade, a gente aumenta o nosso cortisol. E faz sentido para o nosso corpo engravidar numa situação de estresse intensa? Nenhuma, porque isso acarreta prejuízo na saúde e no desenvolvimento do bebê. Então, eu sei que para as tentantes está na área, eu sei o quanto é ruim ouvir isso. A gente odeia que as pessoas falem isso, mas é do leigo dizer, né? Ah, fica tranquila, quando você relaxar, o bebê vem. Relaxa, quando você desistir, acontece. Ah, esquece isso, foca em outra coisa que você engravida. E isso realmente acontece na prática e isso realmente tem respaldos técnico e científico pra gente dizer isso. Porque às vezes o que está impedindo a mulher de engravidar não são disfunções hormonais, é o aumento do cortisol, que eleva também a prolactina. E aí com esses dois hormônios altos, você não vai ovular. Você pode menstruar corretamente a cada 28 dias, mas você pode não estar ovulando. E aí é por isso que você não está conseguindo engravidar, tá bom? Vamos lá, próxima pergunta. Gente, encheu de perguntas, né? De agora, o pessoal foi lá e deixou, que legal. Existe alguma relação entre resistência à insulina e hipoglicemia? A Valesca tá perguntando. Super existe, Val. O que acontece? Quando a pessoa tem resistência à insulina, ela pode, assim, não é a resistência à insulina, tá? O nome disso é outra coisa, mas a gente acaba falando de resistência à insulina para pessoa leiga que não tem conhecimento técnico e científico entender o que a gente está querendo explicar. Quando você tem resistência à insulina, você pode ter 3 tipos de alterações diferentes na sua insulina. Você pode produzir ela na quantidade adequada, normal, só que ela não desempenhar a função dela. Você pode produzir ela em diminuição, né, em quantidade insuficiente, ou você pode produzir ela em excesso. Por quê em excesso? Porque quando o seu corpo percebe que ele não está conseguindo absorver corretamente a glicose, ele vai tentar aumentar a produção da insulina para aquela glicose ser absorvida e transportada. E aí, quando você tem esse aumento da sua insulina, a gente tem uma situação chamada hiperinsulinemia, que é excesso de produção de insulina. E quando você tem essa hiperinsulinemia, você pode absorver e utilizar muito da sua glicose. O que acontece? Você consome um carboidrato, a sua glicemia aumenta, né? Resposta natural do consumo de carboidrato. Aí você aumenta a sua produção de insulina, resposta também comum ao aumento da glicemia. E essa insulina acaba com o seu estoque de glicose muito rapidamente. E aí você tem uma hipoglicemia. Só que não é uma hipoglicemia comum, a gente chama isso de hipoglicemia reativa. Ou seja, que vem de uma hiperglicemia. Então, primeiro você tem um aumento para depois você ter uma queda abrupta. Mas os sintomas são muito parecidos, né? A pessoa sente vertigem, às vezes muita náusea, tremor, falta de energia e tudo mais. E sim, é muito comum na mulher com SOP ter isso, principalmente nas mulheres magras. Então, naqueles 30% das mulheres que não têm sobrepeso e obesidade, a hipoglicemia reativa, ela é muito comum, tá? E passa mal mesmo, né? Não é frescura não, a pessoa se sente realmente muito mal. Pergunta da Bibiana. Bianca, talvez? Bom, vamos lá. Qual suplemento ou fitoterápico mais indicado para SOP? Existem vários, tá? E para cada mulher é uma indicação. Então não tem uma regra, assim, não é receita de bolo, sabe? Mistura 2 xícaras de farinha com 4 ovos, bate e vai sair um bolo perfeito para todo mundo. Não. Cada mulher é única, cada caso da síndrome do ovário policístico é único, cada pessoa, cada portadora pode ter uma reação única, e aí o que acontece, a Bi tá aí ao vivo, que legal, e aí o que acontece, Bibiana mesmo, que nome legal, parabéns Bi, obrigada por esclarecer aqui. Então, o que acontece é que essa pessoa, ela tem características que não são comuns a todas as mulheres. Então, tem gente que precisa muito de ômega 3, tem gente que precisa muito de coenzima Q10, tem gente que precisa muito de vitamina D, tem gente que tem 0 carência de vitamina D. Então, depende muito do caso. E quando o assunto é fitoterápico, pior. Por quê? Tem fitoterápicos que ajudam muito uma pessoa, mas que podem prejudicar outra. Então, exemplo, é muito comum a mulher com SOP ter aumento da testosterona. Para essa mulher, não é indicada, por exemplo, maca peruana, porque a maca pode fazer a testosterona aumentar. Mas para as mulheres com SOP que tem diminuição da testosterona e que por isso tem diminuição da energia e da libido, a maca é excelente. Então, Bi, não existe uma receita de bolo, tá? Eu até lancei essa semana, divulguei pouco aqui no Stories e no Instagram por conta da correria que eu vivi, né? Com mudança, obra e tudo mais. Mas eu fiz um e-book que fala de todos os chás e fitoterápicos para síndrome do ovário policístico. Eu vou fazer um Stories acabando aqui a live e vou colocar o link para quem quiser comprar.
É um e-book bem baratinho, mas eu expliquei o uso e a indicação de todos os chás e fitoterápicos que são indicados para síndrome do ovário policístico. Porque realmente é uma dúvida que as pessoas têm muito, né? Carol, posso usar tal chá? Carol, posso usar tal fitoterápico? Carol, quais são os fitoterápicos que são indicados para SOP? Isso é uma dúvida de muita gente, é uma coisa que me perguntam muito. Então eu acabei fazendo um e-book só sobre isso, com um custo bem baixinho para todo mundo poder comprar e para todo mundo ter acesso a essa informação, tá? E aí, acabando aqui a live, eu faço um stories e coloco o link para quem quiser já adquirir o seu, tá bom? Vamos lá, próxima pergunta. Tinha pouca pergunta, agora tem milhões aqui. Eu não vou conseguir responder todo mundo, mas vamos ver até onde eu consigo ir. Pergunta da Carol. 3 meses de Diane, metformina e Fertisop. Não consigo emagrecer. É possível engravidar mesmo assim? Cá, seguinte. Diane 35 é um anticoncepcional. Você não vai conseguir engravidar mesmo, né? Fato. Metformina, a gente acabou de falar daqui, tá? A gente acabou de falar sobre o uso, pode fazer bem para algumas pessoas, pode fazer muito mal para outras. Na maioria dos casos não ajuda no tratamento, não ajuda, tá? E o Fertisop é só uma vitamina que vai atuar na resistência à insulina. Então, cá, talvez você não esteja nem fazendo o tratamento certo. Porque se você não estiver fazendo a dieta correta, se você não estiver usando os suplementos corretos e os fitoterápicos corretos, você não está controlando nem tratando a sua síndrome do ovário policístico. O Diane, gente, como qualquer outro anticoncepcional, não trata a SOP. Ele trata o sintoma da SOP, que é a ausência da menstruação e os cistos no ovário. Mas ele não trata o motivo pelo qual você tem essas duas coisas. Então, não dá pra vocês tratarem SOP usando anticoncepcional, mesmo que você não queira engravidar. Se você é uma mulher que não é tentante, não quer engravidar e fala pra mim, Carol, o meu método contraceptivo de escolha é o anticoncepcional, tá tudo bem. Você tá usando anticoncepcional com a finalidade pela qual o remédio foi criado. O remédio foi criado para ser um contraceptivo. Ponto. Você vai usar ele como contraceptivo. Agora, usar qualquer anticoncepcional como um método de tratamento da SOP é dar um tiro no próprio pé, porque o anticoncepcional não trata a SOP. O anticoncepcional atua mascarando os sintomas da síndrome do ovário policístico, mas para quem quer engravidar, isso não adianta e isso não funciona. Por quê? Quando você para o anticoncepcional, as irregularidades menstruais voltam a surgir e os sintomas também. E aí o que aconteceu foi você ter perdido um baita de um tempo que você podia estar usando no tratamento de verdade, usando anticoncepcional, e ele não está resolvendo a sua questão, tá bom? Vamos ver, próxima pergunta. Cisto impede a mulher de engravidar? Não. Tem muita mulher que tem cisto no ovário, tem muita mulher que tem ovário policístico, que não tem a síndrome do ovário policístico e que engravida normalmente. Pode acontecer? Pode. Mas a maior parte das vezes não é assim, tá bom? Próxima pergunta. Alguém falou aqui. Mimada na TPM. É muito bom ver alguém com tanta segurança assim ao falar. Que linda, parabéns, Carol, aprendendo contigo. Oh. Tem alguém aqui que é a primeira vez? Tem alguém aqui que é a primeira live que tá assistindo? Eu fiz essa pergunta no começo, mas tinha bem pouquinha gente assistindo e aí não tinha ninguém novo. Se tiver alguém aqui assistindo pela primeira vez, eu quero agradecer você por estar aqui comigo no domingo e dizer que eu quero muito ajudar vocês a de fato tratar a SOP. E assim, se depender de mim, gente, nenhuma mulher no mundo vai sofrer por conta da síndrome do ovário policístico e dos sintomas. Nunca, nunca, nunca mais. Olha só, bastante gente. Renata, Dayana, Ká, Amanda, Karina, Dai. Olha, sejam bem-vindas. Meira, Ali. Gente, se vocês tiverem curiosidade, muita gente me pergunta, né? A live não tem esse objetivo, mas é importante falar. Se vocês tiverem curiosidade de conhecer um pouquinho da minha história e saber por que eu tô aqui, por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo, por que eu falo tanto de SOP e porque a minha missão de vida é fazer com que nenhuma mulher com SOP sofra por conta da SOP e dos seus sintomas, tem um vídeo meu lá no YouTube que chama Como Engravidei 2 vezes tendo SOP. E lá eu conto a minha história, eu conto como foi meu diagnóstico, eu conto o que eu fiz para tratar a SOP e como eu tenho o que eu tenho hoje, né? Que é 100% do controle dos sintomas sem nenhum remédio, sem nenhum tratamento medicamentoso. Então, vale a pena depois vocês irem lá para conhecerem um pouquinho da minha história, tá bom? Amanda, eu tô aqui todos os domingos, toda terça e quinta. Então, terça e quinta, 9 horas da noite, live do Cantinho da Nutri para falar de SOP, tratamento, emagrecimento, low carb, etc. E de domingo não tem horário. E aí, para você não perder essa live, o que você precisa fazer é seguir o meu perfil, clicar nos 3 pontinhos que ficam no canto superior da tela e ativar notificações de story e depois ativar notificações de publicação. E aí o Instagram vai te mostrar, vai te falar toda vez que eu entrar ao vivo. Mas terça e quinta, 9 horas da noite, pontualmente eu entro junto com a Ana, que é da minha equipe, e fica respondendo vocês no chat.
ela não tá aqui hoje, mas de terça e quinta ela bate cartão sempre. E aí, enquanto eu tô falando, enquanto eu tô explicando algum assunto, ela tá respondendo vocês no bate-papo, tá bom? Então vamos lá, continuando. Gente, acho que eu vou responder só mais 2 perguntinhas aqui pelo horário, porque senão o Instagram corta a minha live e ela desaparece. É normal... Olha essa pergunta, gente. A Vitória perguntou: é normal ter SOP e ter muito tesão e ganhar músculo fácil? Amanda, em Portugal, 9 horas da noite é tarde, né? E eu tenho muita paciente, muita participante do grupo de desafios que é de Portugal, e elas falam isso mesmo. Por isso, todo dia seguinte à live, eu coloco ela no IGTV e também no meu canal do YouTube. Então ela fica 24 horas para você poder assistir, e no dia seguinte você também consegue assistir ou no IGTV, aqui no Instagram mesmo, ou no YouTube. Então dá pra você, de repente não dá pra você participar ao vivo, mas dá pra você ver e conhecer, né, os assuntos, tá bom? Gente, vamos lá. É normal ter SOP, ter muito tesão e ganhar músculo fácil? Gente, é normal, porque muita gente que tem síndrome do ovário policístico tem aumento da testosterona. E aí, quando a testosterona tá na sua forma ativa, que é a testosterona mesmo, a mulher tem realmente muito desejo sexual, que é a alta libido, e aumenta a massa muscular muito fácil. Eu sou assim, eu treino uma semana, meu marido fica perrengue da vida comigo porque eu fico com mais trapézio que ele. Então, assim, é normal e é muito comum. Só que nem toda mulher com SOP tem aumento da testosterona. Algumas mulheres, que é a maioria das vezes, né, é o que acontece na maioria dos casos, tem aumento da dihidrotestosterona, que é a forma inativa da testosterona. E aí o que acontece quando tem o aumento da dihidrotestosterona? Você não tem os benefícios, entre aspas, do aumento da testo. E aí você não vai ter aumento da libido, você não vai ter aumento da força, não vai ter aumento da massa muscular ou da hipertrofia de forma fácil. Você vai ter os efeitos negativos da testosterona, que é a queda de cabelo, aumento dos pelos, da acne e tudo mais. Então é por isso que muita mulher tem os sintomas clínicos ruins desse aumento da testosterona, mas não tem os sintomas bons, né? Que seria o aumento da libido, do desejo sexual e do aumento da massa muscular. Mas é normal sim, tá, Vi? É normal e é relativamente comum. O mais comum é não ter, mas pode acontecer. A Ana Vitória aí, gente, uma salva de palmas pra Ana Vitória, que chegou faltando 5 minutos pra live acabar. Ana, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Gente, eu não combinei nada com a Ana, tá? Ela não tem obrigação de assistir aqui todas as lives, não. Mas é porque, ó lá, ela tá no cinema. Gente, quem vai no cinema 1h no domingo? Só as minhas funcionárias, né? Só a galera da minha equipe faz isso. Ninguém faz isso, Ana. Como assim cinema? Que doida. Ó, Ana, depois a galera vai te procurar aí pra tirar todas as dúvidas aqui do chat, viu? Até pediram a sua presença aqui na live. E eu falei que você não tem obrigação nenhuma, tá, gente? Ela entra aqui na camaradagem. Isso não tá no escopo de trabalho dela. Não contratei ela pra assistir as lives, nada disso. Olha só, a última pergunta que eu vou responder aqui pra vocês. A Darlene perguntou: diabetes gestacional e a síndrome do ovário policístico. Gente, quando a mulher tem síndrome do ovário policístico, ela tem um maior risco de ter não só diabetes gestacional, mas também outras intercorrências próprias e comuns da gravidez, como nascimento de natimorto, próprio aborto, parto prematuro, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, aumento da pressão arterial e tudo mais. Então, aqui é um recado extremamente importante e sério, tá? Se você tem síndrome do ovário policístico e você conseguiu ter o controle dos seus hormônios, conseguiu ovular, conseguiu realizar o sonho da sua vida, que era o de engravidar, isso não significa que você pode simplesmente abandonar o tratamento. Que você pode simplesmente esquecer que a síndrome do ovário policístico existe e ir curtir a vida doidado. Não. Quando você tem síndrome do ovário policístico e você consegue engravidar, isso sim é um excelente sinal, isso sim é muito bom, isso sim é uma bênção, mas você precisa continuar tratando, você precisa continuar o tratamento para diminuir os riscos não só do diabetes gestacional, mas também de toda e qualquer outra intercorrência comum e própria da gravidez. E com relação a essa questão do diabetes, putz, Carol, eu tenho SOP, tô grávida e já estou com diabetes gestacional. É controlar, é fazer a dieta certa, é ter uma nutricionista do lado acompanhando, é estar ali no dia a dia fazendo o que precisa fazer, que vai dar tudo bem, o seu nenenzinho vai nascer com saúde, você vai se recuperar bem e depois dessa gestação tudo volta ao normal, tá? Então é importantíssimo ter essa consciência de que a gravidez não cura a síndrome do ovário policístico e que durante a própria gravidez é extremamente necessário e importante
você continuar tratando a SOP, tá bom? Gente, olha só, recado aqui para as tentantes, agora acabou. Quem mandou pergunta, quem enviou pergunta lá nos stories ou mandou pergunta aqui, eu não respondi, me manda no privado, me manda ali no pessoal, né, nas mensagens inbox, que eu vou ter o maior prazer do mundo de responder vocês tranquilamente, tá? Agora, amanhã começam 2 turmas, né? Uma delas é especialzíssima e não vai repetir de novo, que é a de tentantes. Muita gente me perguntou, Carol, eu quero muito o desafio de tentantes, poxa, agora que eu tenho dinheiro que eu posso pagar, não tem mais a turma, o que eu faço? E aí foi tanta gente me pedindo, que eu resolvi fazer uma última turma de tentantes. E essa turma começa amanhã, e o último dia para se inscrever é hoje, tá? E começa também a de síndrome do ovário policístico, que começa toda segunda-feira. Nesses desafios vocês vão ter e-books, conteúdos exclusivos, materiais didáticos, um desafio por dia durante 30 dias, a minha presença 100% do tempo no grupo, tirando todas as dúvidas, conversando com todos os participantes e uma sugestão de cardápio personalizada e individual para cada participante. Como que você faz para participar? É só você entrar no meu site, Ana, site aí, por favor, www.cantinhodanutri.com.br/desafios. E aí você escolhe entre as turmas de SOP ou de tentantes e você pode fazer a inscrição pelo próprio site. Clicou no botãozinho verde que você quer se inscrever, você vai ser encaminhada para a página da Hotmart. A Hotmart é 100% segura e confiável, não precisa ter medo, não precisa ter receio. Ela é realmente muito boa, uso ela há anos, tanto para vender os meus cursos e produtos, como também compro muitos cursos através deles. Você pode colocar ali os dados de pagamento sem problema, sem medo algum. E aí, assim que você concluir a sua inscrição, eu vou ser notificada, mas é importante você me mandar um WhatsApp no telefone que aparece lá na telinha de pós-pagamento, com o seu comprovante para eu poder te adicionar ao grupo, porque às vezes a Hotmart demora para me notificar. Então, como hoje é domingo, teoricamente não deveria acontecer. Mas pode acontecer de você fazer a compra e eu ser notificada só amanhã, por exemplo. E aí você não vai estar no grupo hoje à noite quando eu montar o grupo com todo mundo. Então, fez o pagamento, manda o seu comprovante para o meu WhatsApp e aí a gente já vai bater um papo, eu já vou conversar com você, já vou te mandar o link do questionário de pré-consulta para você preencher e já vou dar andamento, então, à sua dieta, à sua sugestão de cardápio. Tá bom? Tirei bastante dúvida hoje aqui, né? 1 hora de live. Quero agradecer todo mundo por ter estado aqui. Todo mundo que é novo, quero desejar as boas-vindas. Um prazer muito grande poder estar aqui ajudando vocês. E eu espero ver vocês na nossa live de terça-feira, às 9 da noite. Mas antes disso, eu espero ver vocês no grupo de desafio que começa amanhã. Combinado? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima.